Brasilinas e brasilinos! Fala, meus queridos pagadores de impostos profissionais, financiadores oficiais de esquemas que fariam o Pablo Escobar chorar no banho pedindo estágio. Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada da nossa série favorita, Narcos, edição República Federativa do Bananistão. Só que dessa vez o roteiro não é da Netflix, não, meus amigos. A produção, direção e o financiamento, com o seu dinheiro, claro, vem direto do Partido dos Trabalhadores. Pois é, brasilinas e brasilinos, se você passou as últimas semanas em coma ou exilado em Marte, deixa eu te sintonizar na frequência do puro suco do deboche nacional. A polícia finalmente passou o rodo e prendeu o excelentíssimo vereador Senival Moura, um verdadeiro dinossauro do PT paulistano, o homem forte da legenda que já está no seu 6º mandato. E o rapaz não é pouca coisa não, ele está sendo investigado por lavar nada menos que uns módicos, uns singelos 300 milhões de reais para o primeiro comando da capital, o nosso famigerado e bilionário PCC. O cara transformou as empresas de ônibus da maior metrópole da América Latina na lavanderia oficial do crime organizado, numa história que parece que foi escrita pelo Martin Scorsese depois de tomar 5 doses de corote. Absolute cinema. This is cinema. It's Morbin time. Mas sabe o que é o mais espetacular, o mais deliciosamente patético nessa história toda? É a reação do Partido da Pureza Angelical. A cúpula daquela legenda que bate no peito para jurar que defende a moralidade, os oprimidos, os trabalhadores e os cachorrinhos indefesos. O que o diretório do PT fez quando o seu cacique, o rei do transporte, caiu na boca das garras da Polícia Civil sob a acusação de ser o chefe de máquinas da lavanderia da maior facção criminosa do continente? Nada. Rigorosamente porra nenhuma. Silêncio absoluto daqueles tipo que dá para ouvir o barulho do vento passando pelas contas bancárias nas Ilhas Caimã. Passaram dias inteiros e a cúpula do partido ficou numa enrolação, num chove não molha, que faria o roteirista de Lost parecer um cara direto e objetivo. We have to go back! Sabe o que eles fizeram? Jogaram o caso para a Comissão de Ética. Para tudo! Respira! Comissão de Ética do PT! Meus amigos, isso é o equivalente exato ao Batman criar uma comissão de direitos humanos comandada pelo Coringa dentro do asilo Arkham. É uma piada que já vem pronta de fábrica. Por que eles não expulsaram o sujeito sumariamente, com aquela fúria sagrada que eles usam contra qualquer um que ouse questionar o líder supremo de 9 dedos? Eu te digo porque com todas as letras. O pânico, o pavor medular, o cagaço homérico de que o excelentíssimo vereador resolva abrir aquele bico de ouro na carceragem. Imagino que esse homem não sabe o que esse sujeito não tem guardado em pendrives escondidos em cofres clandestinos. A liderança do partido não mexe uma palha, não dá um pio, porque sabe perfeitamente que, se o Senival cair atirando, não sobra uma vidraça inteira na sede da Estrela Vermelha. É o clássico lema da esquerda cirandeira. Ninguém solta a mão de ninguém, até porque, se soltar, a algema prende todo mundo junto no mesmo camburão. E se você acha que isso é tudo, senta aí que o roteiro da vida real melhora. Olha o nível de influência cinematográfica do nosso personagem. A polícia interceptou comunicações e descobriu que o PCC já tinha condenado esse mesmo vereador à morte. Ele ia pra vala, ia conhecer o tribunal do crime e virar adubo de terreno baldio, porque supostamente tinha dado um desfalque de 15 milhões de reais no esquema da própria facção. O legítimo, o puro, o inigualável ladrão que rouba ladrão. Mas adivinha o que aconteceu? Houve um milagre da diplomacia bandidólatras. Ele foi perdoado pela diretoria do crime organizado. O assessor dele, o braço direito, não teve a mesma sorte. Tomou um sacode de chumbo e foi direto bater papo com o capiroto no além. Mas o nosso herói petista foi poupado. E por quê? Porque o PCC é uma instituição de caridade franciscana? Porque os caras acreditam na ressocialização de políticos? Não, ele foi poupado porque tinha capital político.
O rapaz era útil demais para ser transformado em peneira. Pensa comigo, o que um político precisa oferecer em troca para uma organização criminosa poupar a sua vida depois de passar a mão em 15 milhões de reais deles? Pois é, um mandato parlamentar inteirinho à disposição dos caras na maior cidade do país. O sujeito deve ter legislado muito, deve ter facilitado contratos de transporte público até o talo para a facção. E adivinha com um aval implícito de quem? Do partido, claro. É a mais pura e cristalina política de boa vizinhança entre o colarinho branco e o fuzil. Aí você entra no Instagram do cidadão, porque sempre tem a desculpa padrão de que o partido não sabia de nada, de que o Lula nem sabe quem ele é, de que nunca viu mais gordo. Eu fui dar uma olhada nas redes sociais do Senival e aquilo não é uma página política, é um álbum de família feliz. É tanto companheirismo, tanta intimidade exalando da tela, que parece até aquela foto de encerramento de novela das 8, onde todo mundo finge que se ama. E, por falar no nosso atual mandatário, o chefe supremo da nação, cadê o Lula? Onde está a alma mais honesta desse país? Engraçado que nos últimos dias o homem acordou com a língua mais solta que o bife da marmita. Falou mais que o homem da cobra, destilou veneno para todo lado. Do nada, o sujeito resolveu chamar a população de Santa Catarina inteira de racista. Não pode permitir que aqui em Santa Catarina as pessoas sejam tomadas da símbolo de grandeza. O cara que é nordestino é pior do que o do sul do país. Que história que é essa? Não pode permitir que prevaleça em Santa Catarina o racismo. Acordou com a meta diária de ofender um estado da federação. Questionou publicamente o tamanho da massa encefálica do governador catarinense. Qual é o tamanho da cabeça desse cidadão? Qual é a qualidade da massa encefálica que ele tem na cabeça? Foi para a televisão internacional chamar o Donald Trump de nego maluco. Tá cheio de nego maluco no mundo. Tá cheio de nego maluco no mundo. Agora mesmo o presidente americano ele quer tomar a Groenlândia, o Canadá vai virar estado dele, quer tomar o canal do Panamá. Mas aí, quando estoura a bomba atômica do brother de partido que andava de braços dados com ele, o cara que lavava 300 milhões de reais para o crime organizado, o que acontece com o Lula? Zíper na boca, silêncio sepulcral, não soltou um mísero ar, a garganta inflamou de forma milagrosa e estratégica. É uma seletividade vocal, uma mudez seletiva que deveria ser estudada com urgência pela Organização Mundial da Saúde. Mas não fiquem preocupados, meus caros pagadores de DARF, porque se o presidente não fala, a assessoria de imprensa oficial, disfarçada de jornalismo profissional, fala por ele. E é aqui que a mágica da passada de pano acontece no seu nível mais profissional, na categoria olímpica de malabarismo mental. Eu preciso mostrar para vocês um negócio que é de cair os butiás do bolso, que faz o cérebro de qualquer pessoa com mais de 2 neurônios entrar em curto-circuito. Vamos ver juntinhos como a nossa querida Mortadela, digo, Daniela Lima, sim, ela mesma, a manicure dos 9 dedos do Lula, noticia esse escândalo nas telas da TV. Prestem atenção no triplo twist carpado jornalístico para não pronunciar a palavra PT associada ao crime. Roda a vergonha alheia! Dani, colocar PT e PCC na mesma frase vai gerar muita exploração política, muita repercussão política em âmbito nacional, porque esse é um caso municipal aqui de São Paulo, mas isso extrapola completamente esse âmbito municipal. Sem dúvida, e de novo, né, precisaria ter rápido e cortante o partido, né? Literalmente, uma atitude rápida e cortante nesse caso, no caso do vereador Senival. Agora sim, a exploração política deste caso faz ou obriga uma avaliação mais séria a respeito do que está acontecendo. Essa companhia não é a única que opera transporte público na maior cidade da América Latina, suspeita de ter ligação com o primeiro comando da capital. O prefeito
de São Paulo, reeleito recentemente, do MDB, o Ricardo Nunes, já havia sido acossado, digamos assim, pelas revelações. Existe um amplo espectro de apoio político a essas companhias que operam transporte de passageiros na capital federal, na capital de São Paulo, a maior capital da América Latina. Essas empresas são investigadas há anos e vão se escudando em blindagens que tem mais de um partido político na Câmara de Vereadores e que encontra na Prefeitura de São Paulo, em sua dificuldade de extirpar, porque assim, o caso é tão grave, Mauro, que empresas suspeitas de ligação com o PCC transportam 13 milhões de pessoas dia, 13 milhões de pessoas dia, ida e vinda, ida e volta, não sei o que, nananã. São 13 milhões de passagens por dia. E você simplesmente não consegue cortá-las da prestação do serviço. Primeiro, falta quem entre no lugar. E 2, uma série de amarras contratuais. No fim e ao cabo, explore-se quem... porque a vítima de hoje, o preso de hoje, né? O suspeito de hoje é o vereador do PT, já foi vereador do União Brasil, já foi gente ligada à Prefeitura de São Paulo e assim segue, né, a alegria dos que vivem de ficar apontando o dedo, celebrando a desgraça descoberta alheia, mas esquecem que as vítimas mesmo somos nós, né, que estamos dependentes de um sistema que é suspeito de operar a favor do primeiro comando da capital e do qual simplesmente a cidade de São Paulo não consegue se livrar. Mano do céu, vocês viram isso? Vocês conseguiram perceber a dor física, a agonia quase intestinal na voz dessa mulher para dar a notícia? Ela gagueja, ela trava, as engrenagens ideológicas na cabeça dela começam a soltar fumaça preta. Ela começa como... Veja bem, essas companhias, o espectro político amplo, porque a prefeitura, porque o prefeito... Maluco, a jornalista tentou de tudo. Foi a maior operação de salvamento de imagem da história moderna. O vereador é do PT, o cara era simplesmente o vice-presidente da Câmara Municipal pelo PT, vivia grudado no Lula, mas na hora de dar o furo jornalístico, de repente a culpa não é da legenda. A culpa é do sistema de transporte, a culpa é da infraestrutura urbana, a culpa é da Via Láctea. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. A mulher tentou arrastar o Tarcísio de Freitas para o meio, tentou empurrar a pica para o prefeito Ricardo Nunes. Do jeito que a coisa ia, daqui a pouco a culpa de um vereador petista lavar dinheiro para o PCC seria do Pedro Álvares Cabral por ter desembarcado no Brasil em 1500. A justificativa da Mortadela Lima é que é uma blindagem de múltiplos partidos, a grande dificuldade de extirpar o problema, e daqui a pouco ela ia dizer que os verdadeiros culpados somos todos nós, a sociedade egoísta que não abraça os ônibus urbanos com amor. Olha, eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Ser operador de telemarketing cobrando dívida no sábado de manhã é um trabalho difícil. Trabalhar em uma mina de carvão no interior da Sibéria é difícil. Limpar a fossa olímpica com um palito de dente é difícil. Mas nada, absolutamente nada nesse planeta supera a insalubridade extrema de ser o jornalista encarregado de limpar a barra do Lula e do PT todos os dias na televisão. Esse com certeza é o emprego mais desesperador do mundo. Tentar fazer o PT parecer um convento de freiras carmelitas descalças e honestas em pleno ano de 2026 é uma missão que nem o Tom Cruise em Missão Impossível aceitaria o roteiro. Dava pra ver nos olhos da Mortadela Lima que nem ela mesma acreditava no que estava dizendo. Os olhos piscavam freneticamente em código Morse pedindo socorro e extradição para outro país. É uma verdadeira obra-prima do cinismo contemporâneo. E pra gente fechar com chave de ouro de 18 quilates essa tragicomédia bufônica chamada Bananil, saiu finalmente a grande notícia sobre o desfecho do nosso querido vereador Ostentação. Você acha que o PT tomou uma atitude enérgica, que a bancada se reuniu e expulsou o sujeito a pontapés e com direito a vaias? Mas é claro que não. Foi o próprio vereador Senival que, num ato de extrema fidalguia, nobreza e espírito público, agorinha mandou uma cartinha manuscrita pedindo seu próprio desligamento e afastamento voluntário do PT. E qual foi a desculpa oficial do documento? Ele escreveu que estava saindo para poder focar exclusivamente na sua defesa jurídica e para não prejudicar de forma alguma a imagem imaculada do Partido dos Trabalhadores. Ai, que lindo, bicho! Chega a escorrer uma lágrima falsa aqui no meu olho de tanta emoção com esse sacrifício heróico pelo coletivo. Mas, cá entre nós, fazendo as contas de padaria e analisando o cenário, eu entendo perfeitamente o raciocínio do Senival. O cara parou, olhou para o currículo dele, olhou para a sua história e pensou bem. Ser associado publicamente ao PCC, ao primeiro comando da capital,
a maior e mais violenta facção mafiosa e narcotraficante do continente americano? Tudo bem, isso é ruim, queima o filme na vizinhança, se deixa com uma fama meio complicada de bandido pesado. Mas ser associado ao PT hoje em dia, aí não, meu amigo, aí já é apelar, aí já pega mal demais para a reputação de qualquer criminoso que se preze. O homem não estava querendo proteger o PT de jeito nenhum, ele estava tentando salvar o restinho de dignidade e reputação que ele ainda tinha. Associação criminosa por associação criminosa, o vereador simplesmente escolheu a sigla que estava menos queimada com a opinião pública. Esse é o nosso Bananil, meus amigos, o único lugar do universo onde a ficção mais delirante não consegue acompanhar a velocidade da realidade e onde o silêncio covarde de alguns grita muito mais alto do que qualquer discurso inflamado no microfone do plenário. Se você assistiu até aqui, se você acha que a única saída que nos resta é rir alto para não chorar em posição fetal no canto do quarto, esmaga o botão do like aí embaixo com toda a sua indignação. Se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa comédia de terror chamada Política Brasileira. E deixa o seu comentário aqui que eu quero saber a sua opinião sincera. Quem é que tem o trabalho mais difícil e insalubre atualmente no mercado de trabalho? O advogado de porta de cadeia do PCC ou a equipe de assessoria de imprensa e jornalistas chapa branca do governo Lula? Um abraço grande para todo mundo, continuem lavando muito bem as mãos e, pelo amor de Deus, não o dinheiro. E até o próximo bloco de deboche. Fui. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.